Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, Jesus tocou no meu coração para falarmos sobre o tempo de Deus, né? Sobre a velocidade de Jesus. E vamos falar sobre, baseado nesse tema, vamos falar sobre Marta, sobre Lázaro. E também vou falar para vocês que quando Jesus vivia na terra, às vezes o seu ritmo aparentemente lento, né? Desapontava os seus amigos. E foi justamente isso que aconteceu com a morte de Lázaro, né? Lá em João, capítulo 11, 43, 44, a Bíblia fala de Lázaro e de sua ressurreição. Lázaro era um judeu cuja família era amicíssima de Jesus e a amava muito. No capítulo 11 do Evangelho de João, lemos que Lázaro adoeceu, vindo a morrer. No entanto, Jesus o ressuscitou depois de 4 dias morto. Então, nós vamos aprender aqui o que é que levou, né? O que levou a acontecer a isso. Então, irmãos, baseado nisso, na história de Lázaro, no tempo de Jesus, porque muitas vezes nós fazemos uma oração, muitas vezes nós clamamos a Deus por misericórdia em algumas áreas da nossa vida, né? Mas ali não acontece, Deus não opera, né? Deus pode, mas Deus não opera naquela hora, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, muitas das vezes a gente faz uma oração crendo que vamos receber de imediato aquela resposta, mas isso não acontece e a maioria das vezes nós nos frustramos, né? Porque nós não temos a nossa oração respondida de imediato, mas não é bem assim, né? Porque o Senhor age dentro de suas expectativas e não da nossa, fazendo aquilo que Ele acha que deve fazer. Ao receber a notícia de que seu amigo Lázaro estava doente, Jesus não foi imediatamente ao seu encontro para curá-lo. Então, na Bíblia diz assim: essa doença não é para a morte, o que disse o Senhor, né? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Está em João capítulo 11, versículo 4. Assim compreendemos que o Senhor vê as circunstâncias da vida por uma ótica completamente diferente da nossa. Enquanto nós preocupamos com elas, Ele as usa para nos abençoar. Ele abriu um caminho no mar para o seu povo recém-saído do Egito, por ele passar. Está lá em Êxodo 14. Ele sustentou uma viúva de poucos recursos em plena seca, quando todo mundo sentia a falta de alimentos. Está lá em 1 Reis, capítulo 17. Portanto, precisamos confiar no Senhor, sabendo que Ele conhece as circunstâncias de nossas vidas e pode se utilizar delas para nos abençoar. Então, muitas vezes nós ficamos em desespero, né? Por não ter nossa oração respondida de imediato, mas nós temos que olhar por esse ângulo, por esse lado, né? De que Deus pode usar aquilo para nos abençoar. Então, o Senhor tem um tempo determinado para todo o propósito, o que implica dizer que Ele atua dentro do tempo que determinou. Então, em João 11, 6, tá escrito, Jesus nos ensinou: quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Com isso, entendemos que o Senhor tem, dentro dos seus planos, para as nossas vidas, um tempo determinado para nos abençoar. Às vezes, por vivermos em uma dimensão material, até pensamos que o Senhor está demorando, mas não é assim o que a palavra do Senhor nos ensina. Pelo contrário, ela nos afirma que o Senhor nos atende prontamente. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Portanto, precisamos reconhecer que Deus tem seu próprio tempo e que no momento oportuno Ele sai em nosso socorro.
O Senhor, Ele é soberano e está no controle de todas as coisas, ainda que não enxergamos assim. Na Bíblia Jesus diz que ao chegar ao túmulo onde Lázaro tinha sido enterrado, clamou, está lá em João 11, 43 e 44, tá? Clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Assim aprendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, como diz no Salmo 93. O Senhor reina e seu trono está firme para sempre. Ele tem, portanto, domínio sobre a morte, a vida e suas circunstâncias. Em suas mãos estão os eventos do passado, do presente e do futuro, relacionados à nossa vida, ao que acontece hoje no mundo e à nossa eternidade. Então, irmãos, quero dizer para vocês que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Confiar nele, portanto, é a melhor atitude que podemos fazer nessa vida. Então, muitas das vezes, quando passamos pela nossa cabeça que Jesus está demorando, às vezes a gente faz ali a oração, ai meu Deus, como Jesus está demorando, que essa passagem de Lázaro possa vir na sua memória, né? Que nossa memória, que possa vir na nossa memória somente aquilo que pode nos dar esperança, né? Então, quando vocês fizerem oração e ver que aquela oração não foi atendida por Deus de imediato, lembra dessa passagem de Lázaro. Lembra que Jesus tinha um plano ali em cima daquilo, em cima daquela morte, ele tinha uma bênção. Então, por mais aflitos que ficamos, por mais afligidos que ficamos, nós temos que crer nisso. Então, assim, olhando pelo lado de Marta e Maria, quando elas avisaram para Jesus que o irmão delas, Lázaro, estava doente, o que acontece? As duas, né, ambas sabiam que Jesus podia ajudar. Porém, ele chegou 4 dias após Lázaro morrer. Então Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus não se movera rápido o suficiente. No entanto, ele tinha outros planos. Qual que eram os planos de Jesus? Ressuscitar Lázaro. Então, irmãos, vamos imaginar. Você consegue entender o desespero de Marta? Eu consigo. Às vezes ansiamos que Jesus se apresse para responder nossas orações. Outras parece que ele está atrasado. Outras parece que ele nem ouviu nossas orações. Contudo, a sua agenda é soberana, é diferente da nossa. Jesus cumpre a sua vontade, mas no seu tempo, não no nosso. E no final, ele demonstra a sua glória e bondade de maneira que são muito maiores do que os nossos planos. Então, Jesus mostra aqui na passagem de Lázaro que os planos, né, que ele tinha para a vida de Lázaro eram bem maiores do que Marta, do que Maria imaginava, do que Marta, Maria queria, né, para o irmão delas, que era Lázaro. Então, que possamos aprender com essa passagem de Lázaro sobre a pressa, sobre a nossa pressa, né? Que o nosso tempo não é o tempo de Deus, que Deus tem o tempo determinado para tudo. Então, que nós possamos descansar. Eu sei que por mais difícil que seja, às vezes no momento nós precisamos de certas coisas, daí a gente faz orações a Deus, esperando aquela resposta para ontem, né? Mas nós temos que aquietar o nosso coração, confiar que Deus tem o tempo determinado para tudo, o tempo certo determinado para tudo. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Não é verdade? Então, irmãos, espero muito que tenha falado com vocês essa mensagem. Medita aí nessa mensagem de hoje, que fala sobre o tempo, né? Sobre a pressa, sobre a nossa pressa, sobre o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. E que Deus tem coisas melhores e bem maiores para a nossa vida, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, que nós possamos crer nisso e colocar no nosso coração, guardar essa palavra no nosso coração
e guardar nossa fé também, né? Então, irmãos, eu vou fazer agora uma oração aqui para vocês, tá? E se você puder fechar os seus olhos, vamos levar o nosso pensamento para o alto, para o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por muitas das vezes não acreditar, não confiar nos teus planos, não tomar posse de que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, por às vezes desacreditar, por às vezes ter a nossa fé fria, Senhor. Eu te peço, Pai, abençoa essas pessoas que estão aflitas, pessoas que estão perturbadas, pessoas que estão angustiadas, com medo, com pânico. Toma conta de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e aumenta a nossa fé. Oh, Deus, não olhe, Senhor, para nossas falhas, porque se o Senhor olhar para as nossas falhas, nada teremos, porque o que temos, o que o Senhor faz por nós é pela tua misericórdia. Senhor, perdoa-nos, Senhor, e salva-nos. Oh, Deus, dá-me a graça da fé. Senhor, dá-me a graça de confiar no Senhor sem medidas, sem olhar para o perigo, sem olhar para as circunstâncias, mas olhando somente para Ti. Socorre-nos, ó Deus, abandone-me, Senhor, nas Tuas mãos, porque eu coloco todas as rédeas da minha vida na Tua direção, que é o melhor caminho. Eu creio em Vós, Senhor, mas eu te peço, aumenta a minha fé, não deixa que percamos a nossa fé. Eu sei que o Senhor ressuscitou e caminha ao nosso lado, mas assim mesmo ainda temos, Senhor, porque não consigo abandonar-me inteiramente em Tuas mãos. Nós não conseguimos, Senhor, colocar-nos totalmente nas Tuas mãos, mas te pedimos, Senhor, que possamos estar confiando plenamente, Senhor, depositando a nossa confiança totalmente em Ti, porque só o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor pode, Senhor, transformar água em vinho e pedras em pães. Sei que o Senhor dá ordem aos ventos e ao mar. Sei que nenhum passarinho cai por terra sem a vossa vontade e que os fios de nossos cabelos estão todos contados por Ti. Ó Senhor, assim como o Senhor cuida das aves do céu e dos lírios do campo, que o Senhor semeiam, nem cefeiam, que o Senhor nos dá, Senhor, o alimento, as vestes, que o Senhor cuida de nós em todos os detalhes, Senhor. Em Teu nome eu levanto a minha cabeça e peço também, levanta a cabeça dessas pessoas, Senhor, que estão agora ouvindo essa oração. Levanta a dignidade, o caráter dessas pessoas, que elas possam ser moldadas, Senhor. Abençoa esse coração, Pai, essa mente. Tira dessa mente toda a impureza, todo mal, todo pensamento negativo, todo pensamento que abaixa a autoestima dessa pessoa. Tira do coração dessa pessoa, Senhor, essa pedra. Transforma esse coração de pedra em um coração de carne, Deus. Liberta os cativos, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos. Vai até os hospitais, Senhor, onde as pessoas fazem tratamentos e libera a cura, libera perdão, libera o sopro da vida sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Deus, são tantas as pessoas que sofrem nos hospitais, que sofrem nas ruas. Oh Deus, vai de encontro a cada uma dessas pessoas. Abençoe e abra as portas do emprego para os desempregados, Senhor, para que eles possam estar levando sustento para a sua família. Cura os enfermos, Pai, liberta os cativos. Olhe pelos moradores de rua também, Senhor. Olhe por essas pessoas que sofrem tanto nas ruas, Deus. Oh, Senhor, olhe por todos, é o que eu te peço, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo. E te agradeço também, Senhor, porque eu creio que em nome de Jesus, cada um que fez essa oração comigo vai estar recebendo a resposta. Em nome de Jesus, se for a tua vontade. Mas lembrando que não vai ser no nosso tempo, e sim no seu tempo, Senhor. Deus, eu entrego tudo a Ti, cuida de tudo para mim, cuida de tudo para todas as pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero muito que vocês tenham sido tocados por Deus nessa oração, que Deus possa ter falado com cada um de vocês. E peço também que vocês fiquem calmos, que por maiores que sejam as circunstâncias, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter a mente focada em Deus, em mais nada, em mais ninguém, porque só em Deus que nós encontramos a
verdadeira paz que precisamos, tá bom? Então Deus abençoe muito cada um de vocês, a família de vocês e forte abraço.